Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos falar agora em campo elétrico. Vamos imaginar que temos uma carga fixa. Eu coloquei aqui uma carga positiva, fixa. Sabemos que toda carga modifica a região em torno dela, né, gerando um campo elétrico. E o que ocorre, então? Nós temos uma carga negativa. Sabemos que a carga positiva vai atrair a carga negativa. E vice-versa, mas a carga positiva está fixa. Vamos manter ela fixa. O que ocorre, então? Essa carga positiva, ela vai atrair a carga negativa. Essa carga negativa, ela vai Q0, uma carga aqui de prova, Q0, ela vai ser deslocada da posição I para a posição F. Então esse exemplo é um exemplo bem semelhante, por exemplo, a esse exemplo em que nós afirmávamos, em que nós utilizávamos o conceito de campo gravitacional. Vamos observar o seguinte, então, essa carga positiva, ela vai realizar um trabalho para fazer o quê? Para trazer essa carga da posição I para a posição F. Se essa carga Q0 inicialmente estava em repouso, quando ela chegou aqui, no ponto final, nesse local, ela tem uma velocidade maior. Então percebemos que, à medida que essa carga se deslocou, a velocidade aumentou. Mas de onde veio a energia para que essa carga conseguisse aumentar a sua velocidade? Sabemos que a energia se conserva. Essa energia, ela estava armazenada. Ela estava armazenada no sistema carga fixa Q0. E se é uma energia armazenada, nós podemos chamar essa energia de energia potencial elétrica. O que ocorre, então? Você tem, quando falamos, vou só destacar um ponto importante, quando nós falamos armazenada, a energia química, você também pode armazenar, por exemplo. Mas aqui nós vamos delimitar e vamos conseguir observar também que o trabalho do campo elétrico, de A para B e de B para A, se você somar A mais B e B para A, num caminho fechado, ele é igual a zero também. Por isso podemos atribuir uma força, denominar que o campo elétrico, a força elétrica, é uma força conservativa. Mas vamos adiante, vamos avançar aqui. Essa carga fixa, você tem essa carga fixa e essa carga negativa. Essa carga negativa, vamos imaginar que ela está em repouso. Ela vai se aproximando, ela vai sofrer uma atração elétrica. Quanto mais próximo, maior o valor dessa atração e ela vai aumentando a sua velocidade. Por que ocorreu esse aumento de velocidade? Porque quando você inseriu essa carga Q0 aqui e essa carga fixa, esse sistema carga fixa e Q0, nesse sistema houve um armazenamento de energia potencial elétrica. A partir do momento que esse objeto se deslocou, houve um processo de transformação de energia potencial elétrica em energia cinética. Então, a energia potencial elétrica do sistema carga fixa e Q0, ela diminuiu, mas a energia cinética dessa carga aumentou. Temos, então, um processo de transformação de energia. Energia potencial elétrica em energia cinética. Então, até o momento, nós temos 3 tipos de energia potencial. Na mecânica, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, e na eletricidade, energia potencial elétrica. E esse conceito é muito importante. Vamos analisar o seguinte, então. Vamos utilizar o mesmo raciocínio que utilizávamos nesse exemplo do campo gravitacional, que já é conhecido. O trabalho da força elétrica, então, o campo elétrico realizou, o campo elétrico produz a força elétrica realiza um trabalho.
Podemos afirmar, então, o trabalho do campo elétrico. Então, esse trabalho, o trabalho realizado pela força elétrica, fez com que a energia cinética dessa carga aumentasse, mas, como consequência, a energia potencial elétrica do sistema diminuiu. Esse resultado é muito semelhante ao resultado com o campo gravitacional. Podemos escrever, então, que o trabalho da força elétrica é igual ao negativo da variação da energia potencial elétrica. Perceba que nos slides anteriores escrevemos a mesma coisa, só que para a força-peso. O trabalho do peso é igual ao negativo da variação da energia potencial gravitacional. Temos, então, que o trabalho da força elétrica é igual ao negativo da variação da energia potencial elétrica. Podemos escrever que a variação da energia potencial elétrica é igual a menos o trabalho da força elétrica. Para não confundirmos com o campo, vamos utilizar a representação da letra U, né, como falamos anteriormente. Embora na gravitação você talvez não teria muita dificuldade, mas aqui, para evitarmos a confusão, vamos escrever o F, energia potencial elétrica final, menos energia potencial elétrica inicial, é igual a menos a integral da força elétrica dr. Percebam que é o mesmo raciocínio que utilizávamos com o campo gravitacional. Então, o que ocorre? O que ocorre nessa situação? O que ocorre nessa situação é o seguinte. Vamos partir desse princípio. Energia potencial elétrica final menos energia potencial elétrica inicial é igual a menos a integral de F, força elétrica, dr, produto escalar. Vamos imaginar que essa carga agora, eu estava trazendo ela do ponto I, o campo elétrico, aliás, estava trazendo ela do ponto I para o ponto F. Vamos imaginar agora que essa carga ela vem de muito longe. Ela vem de uma distância infinita. Numa distância tão grande, inicialmente, o campo elétrico naquele ponto tende a zero. Vamos então escrever isso de outra forma. A nossa situação inicial, vamos considerar agora que inicialmente a localização da carga é o infinito. O que isso implica? Que numa distância muito grande, a influência do campo elétrico é zero. Ou seja, a energia potencial é zero. Então a energia potencial inicial é igual a zero. Estamos pensando agora na seguinte situação. Vamos o campo elétrico trazendo essa carga do infinito até um ponto. Então, o nosso desenho, a única diferença é que nós vamos pensar agora, ao invés de levar essa carga daqui do ponto I para o ponto F, essa carga será trazida de uma distância muito grande, do infinito. Então, temos que o trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial elétrica. O trabalho para trazer uma carga do infinito até esse ponto final vai ser dado por menos, é a mesma equação, energia potencial final menos energia potencial inicial. Mas como essa carga elétrica, essa carga elétrica Q0, ela estava inicialmente numa distância muito grande no infinito, essa energia potencial inicial é zero. Então, podemos escrever que a energia potencial elétrica na situação final é dada por menos o trabalho da força elétrica para trazer essa carga, uma carga Q0 do infinito até o ponto F. Então, essa definição, esse raciocínio, ele é muito importante. Por quê? Porque vamos pensar aqui novamente, eu vou focar bastante nesses exemplos, pessoal, porque aqui são os fundamentos, para que você entenda os conceitos, de onde vem o nosso raciocínio. Então, o que acontece? Nós vamos imaginar que você vai trazer uma carga de uma distância muito grande do infinito. No infinito, o campo elétrico é zero.
Não há interação com o campo elétrico, né? Tende a zero aqui. Vamos pensar nesse ponto aqui. Então, nessa distância muito grande, podemos considerar que o campo é zero. O que ocorre nesse caso? Quando você traz essa carga do infinito para cá, você realizou um trabalho. E essa carga elétrica, quando está aqui, o sistema, carga fixa e carga Q0, tem uma energia potencial, que nós vamos chamar de UF. No início, a energia potencial é zero. Podemos escrever, então, esse nosso resultado, que a energia potencial nessa posição final é igual ao menos o trabalho da força elétrica para trazer aquela carga Q0 do infinito até o ponto F. Novamente, relacionamos o trabalho com a energia, uma transferência de energia. Então, a força elétrica, o campo elétrico, assim como o campo gravitacional, realizam trabalho, podem realizar trabalho. E nesse momento, então, vamos definir o conceito de potencial elétrico. Então, o potencial elétrico, ele está relacionado com essa energia, com essa energia potencial, com esse trabalho realizado para trazer uma carga elétrica do infinito até esse ponto F. Então, a definição de trabalho, de potencial elétrico é representado pela letra V, é igual a menos o trabalho da força elétrica para trazer essa carga do infinito até essa posição F, dividido pelo valor da carga. Essa carga que foi deslocada dessa posição muito distante até esse ponto. Então, o campo elétrico, ele é definido como menos o trabalho da força elétrica para levar essa carga do infinito até o ponto F, dividido por Q0. Mas sabemos também que o negativo do trabalho da força elétrica é dado nessa situação pela energia potencial elétrica final. Então, o potencial elétrico também pode ser escrito como sendo a energia potencial elétrica final dividido pela carga Q0. Essa é a definição de potencial elétrico. Ela está relacionada com esse conceito de energia. Potencial elétrica sobre uma certa carga. A unidade do potencial elétrico, provavelmente você já ouviu falar sobre essa unidade. A unidade, trabalho em joules, carga elétrica em coulomb, joule por coulomb, em homenagem a um cientista italiano que fez um trabalho sobre pilhas, um pesquisador sobre pilhas chamado Alessandro Volta. A unidade de potencial elétrico é o volt. Então, 1 volt é 1 joule por coulomb. O potencial elétrico é uma propriedade do campo elétrico. Então, o que ocorre nessa situação é que você está relacionando a uma certa carga, uma energia potencial elétrica armazenada. Então, quando falamos em potencial elétrico, pessoal, isso é importante a gente analisar esse resultado. O potencial elétrico vai ser a energia potencial elétrica dividido pela carga, por Q0. O que significa, então, se você tem um potencial de 10 volts? Que se naquele local você tem uma carga elétrica de 1 coulomb, a energia potencial elétrica armazenada é de 10 joules, porque 10 joules por coulomb é igual a 10 volts. Agora, quando falamos em potencial vocês analisem, observem aqui, pessoal, que o potencial está relacionado com essa energia potencial final, potencial elétrica naquele local. Mas percebam que atribuímos a uma determinada situação, a um determinado ponto, uma energia potencial zero. Assim como fizemos isso em disciplinas anteriores, poderíamos atribuir a energia potencial gravitacional em um determinado ponto zero e definir um outro ponto em relação a esse ponto inicial.
O que importa, então, para nós, não é especificamente aqui o potencial elétrico. O potencial elétrico é um conceito importante, mas um conceito fundamental é o conceito de diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico, a variação do potencial elétrico, também chamada de tensão elétrica, DDP, diferença de potencial, basta para calcularmos isso, se o potencial elétrico é a energia potencial elétrica aqui nesse ponto dividido por Q0, a sua variação vai ser ΔU por Q0. Então, a variação da energia, podemos agora relacionar duas grandezas. Podemos relacionar agora, primeiramente, definirmos a variação de potencial. Então, a variação do potencial vai ser dada pela variação de energia dividido por Q0. Além disso, né, podemos escrever também que a variação da energia potencial elétrica é igual a carga Q0 vezes a variação do potencial. Assim como no campo gravitacional, quando nós falávamos sobre o trabalho da força gravitacional, nós lembrávamos que o trabalho não dependia da trajetória. O trabalho de A até B mais o trabalho de B até A também é igual a zero, o que define uma energia potencial. Vamos então falar sobre o trabalho da força elétrica e utilizar o mesmo raciocínio. O trabalho da força elétrica, como vimos anteriormente, é dado pelo negativo da variação da energia potencial elétrica. Mas agora temos uma relação matemática entre a variação da energia potencial elétrica e a variação do potencial elétrico. Então podemos escrever que o trabalho da força elétrica é dado por menos Q0 dividido por ΔV, ou seja, menos Q, abre parênteses, potencial final menos potencial inicial. Esse resultado indica também, como era de se esperar, que o trabalho da força elétrica não depende do caminho. O trabalho da força elétrica para você, para o campo elétrico, levar uma carga de um ponto até outro, depende da carga e depende do potencial final e do potencial inicial. Quanto maior essa diferença de potencial, maior será o trabalho realizado para uma mesma carga. Então, o trabalho da força elétrica pode ser descrito por menos que potencial final menos potencial inicial.